Ele é um livro que eu gostei muito, fez bastante sentido para mim, principalmente quem trabalha com terapias e com as doenças, As 5 Leis Espirituais da Cura, bem bacana. E o trecho que eu vou estar lendo hoje, ele é especialmente sobre o perdão, sobre essa questão de perdoar, como tudo está vinculado, e o maior desafio, às vezes, não é perdoar os outros, é se perdoar por atitudes que fizemos, por coisas que falamos, por promessas que falamos que vamos fazer e não falamos, e depois a gente costuma ficar chateado com o outro, e aí quando nós vamos ver a fundo realmente, tem mais a ver conosco, que nós também falamos para as pessoas e não cumprimos, nós também tomamos uma atitude do qual nós julgamos o outro, mas no fundo nós fizemos isso também. Então ele fala muito dessa questão do perdoar, porque tudo aquilo que nós não resolvemos, ele retorna de alguma forma. Tudo aquilo que nós resolvemos também nos retorna. Então, o que é que nós desejamos na vida que retorne para nós? Aquilo que está algo que nós não queremos, ou aquilo que nós queremos, algo bom, algo fluido, algo positivo, algo forte, que traz força para a nossa vida. Então, tudo vai depender do que nós desejamos mesmo para a nossa vida, tá? Então, aqui, ele entra e fala assim, esse livro, página 63, aprenda a perdoar. Pode-se aprender a perdoar os outros, pois eles mostram apenas o que não perdoamos nem admitimos em nós mesmos, ou o que não estava em ordem. Um ato é perdoar com o outro semelhante. Olha que importante. Um ato é perdoar com o outro semelhante. E ele traz aqui uma passagem da Bíblia, Mateus. Ele diz assim: porque se perdoaste os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoaste aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoastes cada um a seu irmão. E aqui ele vai contar uma história de como que tudo está interligado e como que é perdoar o outro baseado nas nossas atitudes. E ele traz um exemplo aqui. E esse exemplo é baseado na história de um jovem. Um jovem tem um encontro com a sua mãe, mas o desmarca porque prefere ir praticar esporte. A mãe fica magoada porque não recebeu atenção. Está passando por uma fase difícil, a separação do marido, e 3 dias depois se suicida. O jovem não consegue se perdoar por ter deixado a mãe sozinha. Então o pai, ajudante, mostra seu comportamento ao filho como um espelho. Comporta-se como o filho se comportou com a mãe. O pai já não tem tempo para ele. Vive para o trabalho, pratica esportes, está constantemente de férias. O filho se sente abandonado. E ao criticar o pai por não ter tempo para ele, acaba adoecendo. Consegue reconhecer que o pai é seu espelho e consegue perdoar a ele e a si mesmo. Consegue perdoar o pai por deixá-lo sozinho, não porque não o ama, mas porque neste momento prefere praticar esporte, tal como ele mesmo fez, para dar-lhe a oportunidade do reconhecimento e do perdão. Com julgamentos e queixas, acabamos por nos complicar cada vez mais. Segundo o princípio olho por olho, antes ficaremos cegos do que curados. É interessante essa passagem, porque muitas vezes, ao invés de trazer a cura, nós entramos no julgamento. Então, esse filho, ele disse para a mãe: não, mãe, eu não vou ficar com você hoje, eu vou praticar meu esporte. E o que acontece com esta mãe que não consegue lidar com as suas questões particulares? Ela estava se separando do marido. Ela tinha já um sentimento somatizado dentro dela
de sentimento de abandono, ou de não vista, ou não amada. Muitos sentimentos podem estar aí dentro de você. Que ao longo do tempo nós vamos dando conta, ou vamos camuflando, ou vamos negando, e em um determinado momento, quando algo acontece, aquilo vem à tona. E quando vem à tona, a pessoa às vezes não consegue passar por isso sozinha, porque já está grande, está muito somatizado, está grandioso. Por isso que é nesse momento, quando a gente está com algum problema muito grande, a gente precisa parar e analisar. Então, esse filho negou a visita para a mãe. A mãe, com os seus problemas, não conseguiu lidar e foi e tirou a vida. O filho, por sua vez, se sentiu culpado pela ação que a mãe teve. E carregou esse sentimento de culpa, acreditando que se ele tivesse ido, a mãe não teria feito isso. Mas não podemos prever se realmente isso acontecesse ou não, ou se um outro determinado acontecesse. Mas, olhando para a história, o filho carrega o sentimento de culpa pelo ato que a mãe fez por não conseguir lidar com seus movimentos. E o que acontece com esse filho? O próprio pai dele também nega algumas visitas, tendo sua vida, sua fluidez, fazendo esportes, tendo férias, trabalhando bastante, não estando na presença do filho. O filho, por sua vez, repete a mesma história da mãe, com os mesmos sentimentos. O sentimento é: estou abandonado, ninguém me ama, não me querem. E o filho faz o quê? Começa a ser igual à mãe dele, a adoecer. Repete as histórias, às vezes não na mesma gravidade, mas assim a gente faz quando a gente não se perdoa. Um ato de doença, muitas vezes, está coligado com a falta de auto-perdão. Não me perdoo por algo, eu preciso adoecer tal como alguém. Ou eu preciso me punir ficando doente, ou diminuindo a minha prosperidade, diminuindo as minhas oportunidades de vida. Então, o filho, quando começa a ter consciência que ele tem que se perdoar, ou que o primeiro movimento é auto-perdão, ele consegue compreender que a atitude do pai e o julgamento que ele estava tendo com o pai, na verdade, era um julgamento com ele mesmo. Era um ato que ele estava tendo consigo mesmo em relação àquilo que ele tinha feito, ou julgava ter feito errado. Nós fizemos o tempo todo assim, quando nós olhamos para algo e nós julgamos ou não conseguimos lidar, nós estamos se autopunindo através das atitudes da outra pessoa. Quando eu consigo ter uma consciência do comportamento do outro, eu posso me perdoar em várias áreas da minha vida ou várias etapas da minha vida. Quando dentro do meu ser eu volto para uma linha do tempo e eu observo que em algum momento da minha vida eu não me perdoei. E ficou estagnada aquela energia, algo inacabado. Aquilo fica registrado num campo mórfico, fica registrado no campo de informações. Fica ali, em algum lugar neste campo. Quando nós conseguimos resolver isso, então é modificado o olhar, é modificado o campo e a frequência vibracional. Mas quando eu não consigo lidar com isso, aquele registro ele fica. E é aquele registro que passa de geração para geração. Então, aquilo vai se repetindo, aquilo vai ficando. E cada geração acentuando o mesmo ponto, quer dizer que aquilo vai crescendo. Aquilo vai ficando como uma crença sistêmica, uma crença de lealdade. Aquilo vai ficando fixo, porque aquilo cresce, aquilo fica forte. Como uma verdade absoluta. Como se para eu ficar nesse sistema, eu preciso ter a tristeza, a culpa, ou o sentimento de punição, ou de julgar, ou de ser julgado. Alguma coisa faz com que eu repita. Então, começar a ter essa expansão de consciência nos faz movimentar de uma atitude diferente, nos aceitar
e aceitar o outro, e principalmente respeitar as decisões que o outro tomar, que às vezes é o mais difícil, respeitar as decisões que o outro toma. E libertar-nos desse julgamento, porque nós estamos olhando para o respeito. Mas como vamos olhar para o respeito de decisões se nós mesmos, muitas vezes, não respeitamos as nossas decisões? Tomamos uma decisão e depois nos julgamos. Tomamos outra decisão, depois nos criticamos. Então, começar a compreender que as decisões a gente toma baseado no que a gente sabe naquele momento, faz com que nós conseguimos ter a permissão, a autopermissão, de fazer diferente ali na frente, ou neste momento. Então, amor próprio é começar a aceitar, sim, eu fiz essa escolha, sim, eu tomei essa atitude, sim, eu estou sofrendo uma consequência que eu criei ou que eu fiz em relação a algo. Mas Bert Hellinger diz uma frase, que por mais difícil que foi o seu destino, você tem o direito de um recomeço. Porque você teve o amadurecimento, você teve o entendimento, então você perdeu esse movimento de dizer, ok, a partir de agora eu olho para o meu passado, eu reverencio o meu passado e eu me permito fazer diferente daqui para frente. Permissão do amor, permissão da felicidade, permissão de olhar para este algo aonde você quer, que muitas vezes pode ser um bom início, a felicidade. Né? E onde traça, onde é, e o que é a felicidade para cada um de nós. Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje é essa dinâmica do perdão, de auto-perdoar, e agradecer, porque o perdão e o auto-perdão se dá através das atitudes das pessoas ao nosso redor. Então, agradecer às pessoas que nos permitam perceber isso, né? Agradecer, se permitir. Que lindo quando alguém faz uma atitude e você diz, nossa, olha só eu ali com 17 anos, olha eu ali com 20, olha eu ali lá no passado, olha eu ali. Estou assim, que bom, grata, vejo, reverencio, olho para uma parte de mim e digo, que bom que eu estou nesta evolução, que bom que eu estou me permitindo fazer esse movimento de ir para algum lugar diferente. Então, meus amados, hoje é isso, de início.